Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o atraso de linguagem e a gente vai explicar um pouquinho 3 tipos de atrasos que existem. Meu nome é Roberta Navarrete, eu sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e alfabetização. Quando a gente pensa assim, que a criança está demorando para falar, lembrando do desenvolvimento esperado de linguagem, que a gente já comentou um pouquinho em outros vídeos, uma resumida assim, com 1 ano a criança está falando cerca de 20 palavras, com 1 ano e meio cerca de 50, com 2 anos formando pequenas frases. Então, se isso não está acontecendo, qual profissional que a gente deve procurar para fazer uma avaliação? O fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional que entende de linguagem. E aí, se a criança não está falando, o que o fonoaudiólogo vai fazer? Vai fazer uma avaliação detalhada e muitas vezes, dependendo desse atraso, colocar em atendimento, começar uma intervenção fonoaudiológica. Na intervenção, a gente vai conseguindo então definir qual tipo de atraso que é. Então, hoje eu vou falar o nome dos 3 tipos e a gente vai falar melhor de um deles, tá? Então, eu posso ter o atraso de fala e linguagem, o distúrbio específico de fala e linguagem, também conhecido como DEL ou TEL, transtorno específico de linguagem, e o distúrbio fonológico, tá? O atraso de linguagem, a criança, ela vai, então, como o próprio nome já diz, demorar um pouco mais para passar pelas mesmas fases do desenvolvimento. Então, se a gente imaginar que ela sobe aqui o primeiro degrau, então, das 20 palavras com 1 ano, aqui o segundo degrau de 1 ano e meio, falando 50 palavras, né, 18 meses, 1 ano e meio, o terceiro degrau, então, com 2 anos, falando já mais de 100 palavras e frases curtas, ela vai subir essa escadinha com um atraso. Então, talvez aqui, o degrau de 1 ano, ela vai subir quando ela tiver 2 anos. Então, ela vai passar pelas mesmas fases, mas de uma forma mais tardia. Claro que o que a gente tem que observar? Como que está a linguagem receptiva dessa criança, se ela compreende as ordens. Muitas vezes a criança escuta bem, mas ela não está entendendo, mesmo tendo a audição preservada. Então, isso a gente vai trabalhar na intervenção fonoaudiológica, tá? E preciso ver se ela consegue imitar brincadeira, imitar gesto e imitar, então, os movimentos da boca, imitar a fala. Então, pela evolução da criança no processo de intervenção, eu consigo definir se é um atraso de fala e linguagem ou se é um outro distúrbio, um outro transtorno, tá? Uma característica, então, do atraso é essa: a criança vai passar pelas fases, mas de uma forma mais tardia, e eu preciso encaminhar essa criança, dependendo do atraso, para a intervenção. Porque se eu ficar esperando a evolução vir com o tempo, pode ser que ela passe com uma idade muito mais tarde, por exemplo, com 3 anos, falando como uma criança de 1 ano. E aí ela vai carregando esse atraso durante a infância, tá? Não é legal, vai chegar um momento de socialização, que as crianças vão chamar para brincar, a família vai perguntar o que ela fez na escola, por exemplo, e ela não vai conseguir se expressar e pode então acontecer de vir alterações no comportamento, como um comportamento agressivo, como bater, gritos, porque a criança vai encontrar outras formas de comunicação, já que a fala dela não está sendo satisfatória para ela expressar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, tá? Outra coisa importante é que quando a gente faz a avaliação, a gente vai definir se é o caso de fazer intervenção ou, muitas vezes, apenas orientações para a família são suficientes. Então, depende do nível do atraso da criança. Por isso, o primeiro caminho é fazer uma avaliação. Não significa que sempre essa criança já vai iniciar um atendimento, mas a gente precisa avaliar. Importante também a gente falar que a criança nunca ela vai estar com atraso apenas porque ela resolveu não falar, como tem ainda alguns mitos, porque ela é preguiçosa, ela sabe, mas ela não quer falar. Então,
Por isso, na dúvida, o importante é sempre a gente procurar uma avaliação, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Comente aqui dúvidas, sugestões para outros vídeos, porque a ideia é informar, esclarecer. Tchau, tchau!